Muito boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Muito boa noite a vocês que estão aqui conosco no Estúdio Santa Clara. É uma alegria nós podemos começar mais uma vez a nossa Escola da Fé nesta quinta-feira. Deus seja louvado, Deus seja bendito pela vida de todos nós, pela Canção Nova, por nós podermos estar aqui mais uma vez realizando esse programa. E vamos pedir a Deus que conceda a cada um de nós a sua graça, conceda a inspiração, a luz do Espírito Santo para fazermos bem esse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, a vossa graça para podermos realizar esse programa com a vossa inspiração, para que tudo seja conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, para a edificação da igreja, para a salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E antes de nós terminarmos a nossa oração inicial, queremos colocar uma intenção por todos aqueles que morreram lá no Rio de Janeiro, nessa tragédia dessa tarde, né, onde 11 crianças foram baleadas lá naquela escola do Rio de Janeiro, pedindo a Deus que tenha misericórdia de todos, né, e que console essas famílias, que dê a graça, a bênção a essas famílias todas nesse dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos começando a nossa Escola da Fé. Você pode entrar em contato conosco aí por telefone, pelo computador. Daqui a pouco nós vamos passar esses dados todos para vocês. Vamos hoje continuar o estudo que estamos fazendo dos concílios ecumênicos da Igreja. O que é um concílio ecumênico? É um concílio ecumênico, quer dizer universal. É um concílio, então, onde o Papa convoca todos os bispos do mundo. Isso aconteceu 21 vezes na história da Igreja, o que significa que é uma coisa muito rara, não é? Mais ou menos, na média, um concílio a cada 100 anos, na média. Não foi assim no intervalo igual de um concílio para outro, não, né? Por exemplo, entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I, passaram-se 4 séculos sem nenhum concílio. Mas, em compensação, houve concílio que de um para o outro não deu mais do que 10, 15 anos. Então, mas sempre os papas reuniram os concílios por um motivo importante da Igreja. Então, uma maneira da gente ter uma visão, assim, também panorâmica da Igreja, conhecendo um pouco daquilo que aconteceu nos concílios. Ok? Boa noite, Renan. Boa noite, professor. Boa noite você que nos acompanha em casa. É mais uma vez uma grande alegria estar aqui nessa noite para juntos, conhecendo a igreja, amá-la cada vez mais. De maneira especial, hoje nós nos unimos ao pessoal do Rio, eu como carioca. Como o Deorani disse hoje na mensagem, não atingiu só aqueles que estavam lá, mas todos nós que somos do Rio de Janeiro. Me faço um com o povo de casa, com cada um de vocês que são do Rio de Janeiro, mas nós não esmorecemos porque a nossa esperança está em Cristo. E nós temos certeza que mais cedo ou mais tarde tudo isso acabará quando o Senhor voltar. Então vamos começar essa Escola da Fé amando a igreja e tendo a certeza de que tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Ok, Renan, passa aí os nossos endereços, telefone, e-mail. Sim, você pode participar conosco nessa noite. O tema o professor já disse, você pode participar no escoladafé@cançãonova.com, que é o nosso e-mail, ou então pelo nosso Twitter, twitter.com/escola da fé. Nesse programa nós vamos estar sorteando 2 presentes.
Para você que participar conosco pelo e-mail, você que vai mandar pergunta para a gente nessa noite pelo e-mail, vai estar concorrendo ao CD Sonhando com os Anjos, do Fábio Roniel, um CD de música instrumental que o Davi lançou tem pouco tempo. É um CD para terapia do sono, é muito legal, uma iniciativa nova da Canção Nova. E um livro novo, acabou de chegar, acho que você conhece o autor, ele acabou de me dizer que chegou hoje nas mãos dele, Como Fazer a Vontade de Deus, é um novo livro do professor Felipe Aquino, acabou de chegar da gráfica e ele já trouxe um para sortear para você que participar conosco nessa noite pelo e-mail. Você também pode participar pelo nosso telefone, 12-3186-2600. Mande sua pergunta e junto conosco, ajude a fazer o programa. Ok, Renan, muito obrigado. O Renan é também seminarista da Canção Nova, formado em História, está no 2º ano de Teologia. Tenho a alegria de tê-lo como aluno e como monitor do curso de História da Igreja que eu dou para os seminaristas. Então, é uma alegria estar substituindo o Ricardo, que está no Paraguai em missão. O Ricardo é também consagrado, formado em Direito, é advogado aqui na Canção Nova e está abrindo lá, acertando a parte jurídica da casa da Canção Nova no Paraguai, não é isso? Isso. Em Assunção? Isso. Okay. Ricardo, na semana que vem já está de volta. Penso que o Ricardo, na semana que vem, já deve estar aqui. Quando o Ricardo não puder vir, o Renan está aí para nos ajudar também no programa. Ok, esse livro que o Renan acabou de mostrar, Como Fazer a Vontade de Deus, é mais um livro que eu escrevo baseado em quê? Baseado nas perguntas que eu recebo por e-mail. Eu sempre escrevo algum livro em cima de uma demanda, em cima de uma necessidade. Quando eu percebo que as pessoas estão perguntando muito sobre um determinado assunto, então eu sinto que é importante escrever alguma coisa. E eu não costumo colocar muita coisa minha, não. O que é esse livro aqui? Aquilo que a igreja ensina, a Sagrada Escritura ensina, o magistério da igreja ensina, a tradição da igreja ensina, os santos e santas nos ensinam, e claro, um pouco da experiência pessoal da gente. Né? Muitas pessoas me fazem essa pergunta: como é que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? Entende? Então, é uma tentativa de responder esta pergunta. Ok? Colocaram a minha foto escandalosamente aqui na capa, vocês não levam em conta isso, esses não são os marqueteiros que fazem essas coisas, né? Mas o livro é para isso, para que a gente... uma coisa muito importante, né? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia que para ser santo precisa uma coisa só: fazer a vontade de Deus. E ele completava, né? Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Interessante, fazer o que Deus quer, cumprir a vontade de Deus, mas também querer o que Deus faz, ou seja, aceitar na vida da gente aquilo que acontece e que a gente não pode mudar. Querer o que Deus faz, o que Deus deixa, o que Deus permite que aconteça na vida da gente, como o Renan acabou de dizer ali, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando na fé a gente aceita o sofrimento, aceita as dores da vida, isso se transforma também em graça, em vontade de Deus, de certa forma. Muito bem, vamos, como nós fazemos sempre, conversar um pouco sobre algumas notícias. Renan vai me ajudar ali e depois nós vamos então continuar o estudo dos concílios que nós estamos fazendo e depois vamos responder também algumas perguntas, se for o caso, tá? Bom, primeira notícia que nós temos aqui é uma notícia que mexeu muito com o mundo essa semana e que diz assim: pastor que queimou o Alcorão deveria ser detido. E é um bispo católico quem diz isso. O arcebispo de Lahore, no Paquistão, Dom Lawrence Saldanha, pediu a prisão do pastor americano cuja decisão de queimar o Alcorão provocou protestos que levaram à morte de pelo menos 24 pessoas no Afeganistão. Veja que coisa trágica, não é? No Afeganistão, um ataque à base das Nações Unidas, na cidade de Mazar-e-Sharif, na sexta-feira, 1º de abril, provocou a morte de 14 pessoas, 7 das quais eram da equipe americana. E no dia seguinte, houve pelo menos outras 10 vítimas na cidade meridional de Kandahar. A profanação de qualquer texto sagrado, incluindo o Alcorão, é um ato de intolerância extrema, declarou. De qualquer maneira, atacar e matar pessoas como resposta a isso é absurdo e uma afronta à dignidade humana. Quer dizer, os dois lados estão errados. Um lado está errado que desrespeita a fé, a crença, queimando
o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. Nós não temos direito de fazer isso. Algumas pessoas andaram dizendo, não, mas eles matam os cristãos lá no Oriente, eles estão perseguindo os cristãos. Não justifica, um erro não justifica outro. A moral católica ensina que um erro não justifica outro. Não se pode fazer o bem através do mal. Aliás, é uma frase de São Tomás de Aquino. Não é? E a Igreja Católica, ela se caracterizou por vencer os seus desafios sem fazer violência. Vejam, a Igreja dobrou o Império Romano, aquele império pagão que queria massacrar a Igreja. Como é que a Igreja venceu o Império Romano? Derramando o sangue dos mártires. Como disse lá o Tertuliano no século II, né? Escreveu para o imperador Antonino Pio, que perseguiu os cristãos, dizendo, imperador, lá numa obra chamada Apologeticum, imperador, não adianta perseguir os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sanguis martyrum semen Christianorum. Não adianta perseguir os cristãos. E a Igreja converteu o Império Romano. A maior potência que o mundo já conheceu na sua história foi o Império Romano, porque foi o único império que dominou o mundo inteiro. Nunca houve nada disso na história da Igreja, na história do mundo. E, no entanto, esse império um dia se tornou cristão, porque o imperador Constantino se converteu e depois dele um outro imperador, né, Teodósio o Grande, baixou como decreto que a religião do império era o cristianismo. E naquele tempo era assim. Naquele tempo quem ditava a religião do povo era o imperador. O imperador era considerado ungido de Deus. Como diz Daniel Hopes, a espada romana se curvou diante da cruz. Mas não se curvou pela violência, se curvou pela fé. Depois a Igreja venceu o comunismo, venceu o nazismo, sem derramar sangue de ninguém. Então, não é desse jeito que se resolve o problema. Vejam quantas mortes aconteceram por causa disso, e o mundo se põe em pé de guerra por causa dessas coisas. Violência só gera violência. Não podemos pagar o mal com o mal, temos que pagar o mal com o bem. É o único jeito de destruir o mal, é você enfrentar o mal com o bem. É a maior lição que Jesus veio trazer a nós. Amai os vossos inimigos. E ele fez isso na cruz. O que eu acho belíssimo em Jesus é que aquilo que Jesus pregou na montanha das bem-aventuranças, depois ele viveu na montanha do Calvário. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem, estão me matando. O Filho de Deus, não sabem o que fazem, perdoai-lhes. Essa é a lição mais difícil da gente aprender no cristianismo, mais difícil de colocar em prática, mas é a solução para os problemas. O Cristo é contraditório mesmo. Né? Eu penso, professor, que é o maior dos testemunhos que nós cristãos podemos dar. Hoje de manhã, quando eu recebi as notícias, refletindo um pouco sobre isso, eu lembrava de uma frase do Gandhi, que o Gandhi falava que ele não era cristão porque ele não via os atos de Jesus Cristo refletidos nos cristãos. Se ele visse, ele se converteria, porque ele achava o cristianismo lindo, aquilo que Jesus pregava. A gente não pode esquecer que é um pastor, mas é um cristão. É verdade. A atitude foi de um cristão. O Gandhi ficou, assim, aborrecido, porque ele amava o Cristo profundamente. Mas quando ele viu os ingleses explorando os indianos, e os ingleses eram cristãos, ele disse, como é que eu vou me tornar cristão? É duro, né?